Hoje nós vamos falar sobre conceitos básicos de negócio jurídico. No nosso vídeo de apresentação nós vimos o que a doação de órgãos e o casamento, a criação de uma empresa têm em comum. Todos eles são negócios jurídicos em sua essência. Ainda que regulamentados por outras leis, temos a lei de doação de órgãos, temos a lei de criação das SAs, temos a parte de família do nosso Código Civil, temos o nosso Código Comercial, o Código de Defesa do Consumidor, que regulamentam de maneira mais específica. Mas todos esses exemplos são, em sua essência, negócios jurídicos. Eles se revestem de grande importância, seja para o empreendedor, até para qualquer pessoa, para o cidadão comum. É importante saber conceitos básicos de negócio jurídico. Todos os dias nós realizamos uma série de negócios jurídicos. Quando você vai na padaria comprar um pão, você está fazendo um negócio jurídico. Quando você se matricula numa faculdade, quando você assiste uma aula, você está fazendo um negócio jurídico. Aqui, quando você se inscreveu para assistir esse vídeo, você realizou um negócio jurídico. Tudo isso influencia na sua esfera patrimonial, na esfera patrimonial de uma empresa e no ordenamento jurídico como um todo. Por isso, esse assunto se reveste de capital importância. Isso é algo que deve ser transmitido para toda a população. É um assunto muito importante. Em sua definição, negócio jurídico é toda e qualquer relação formada entre duas ou mais pessoas que visa adquirir, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Como a gente viu, temos vários exemplos de negócios jurídicos. Desde um contrato social, a criação de uma empresa, compra e venda de um imóvel, casamento, testamento, doação. Tudo isso são exemplos clássicos de negócios jurídicos. E lembrando, muito embora alguns deles possam ser regulamentados por legislações em específico, a exemplo da lei das SAs, como a gente já falou, todos esses são, em sua essência, em suma, negócios jurídicos. Todos eles devem respeito a essas definições bastante básicas, que a gente vai trazer agora. Sabemos que o negócio jurídico é basicamente um acordo de vontades. Os requisitos de validade do negócio jurídico estão previstos no artigo 104 do nosso Código Civil. Ele nos ensina que para que haja um negócio jurídico, para que um negócio jurídico possa existir, ele precisa de 1. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma escrita ou não defesa em lei. A primeira coisa, agente capaz. O que é um agente capaz? Exige-se que ambas as partes tenham capacidade civil. Existem regras específicas que reduzem ou relativizam a capacidade civil do indivíduo. Via de regra geral, com a maioridade temos a plena capacidade civil. Existem situações de exceção incluídas, por exemplo, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde existem institutos e regramentos específicos para a pessoa com deficiência ser inserida socialmente no meio jurídico, no mundo jurídico. Mas, via de regra, aos 18 anos adquire-se a capacidade civil. Existe a situação de emancipação, onde causas legais ou através de uma decisão judicial, através de concessão dos pais, a pessoa aos 16 anos completo, já tem a sua capacidade civil adiantada. Isso são outras situações de exceção que a gente vai ver no nosso curso mais aprofundado. O objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O que é isso? O objeto daquele negócio, o objeto daquela relação civil, ele primeiro deve ser lícito, ou seja, é algo que deve estar dentro da lei. Eu não posso negociar algo que esteja ao alvedrio, que esteja ao arrepio da lei, porque senão eu vou estar cometendo um crime. A exemplo do tráfico de drogas. A venda de entorpecentes é crime, porque o objeto ali daquele negócio jurídico é ilícito, está proibido pela lei. Possível. O objeto, além de lícito, deve ser possível. Não quer dizer necessariamente um objeto possível que ele seja um objeto físico. Podem-se negociar direitos, ou seja, objetos incorpóreos, desde que ele seja possível, ele esteja dentro de uma esfera de possibilidade de ser atendido e respeitado. Ele precisa ser determinado no momento da celebração do negócio jurídico ou pelo menos determinável quando eu atribuo
um termo, uma condição para que esse negócio possa subsistir no mundo de fato. Por exemplo, quem negocia com animais de raça, você pode determinar o número de filhotes que você pode comprar. Não sei quantos vem, 2, 3, nenhum, mas ou seja, ele é determinável em um momento futuro. Terceiro, forma escrita ou não defesa em lei. O meu negócio jurídico, aquela relação civil que eu entabulo com uma pessoa, ele deve estar prescrito na lei, escrito, previsto na lei, ou pelo menos que ele não seja proibido. Considerando que para o parte particular, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe, diferente do que ocorre com a administração pública. Alguns pontos importantes que a gente pode falar sobre negócio jurídico. Existe uma ideia de que quem cala consente. O artigo 111 ele fala do quem cala consente. O artigo 111 do nosso Código Civil, ele prevê que em alguns casos, de fato, para a lei, quem cala consente. Só que existem situações pontuais onde o silêncio importa na recusa. Vejamos aqui, o artigo 111 fala, o silêncio importa anuência, ou seja, quem cala consente. Quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Percebam essa parte. Não for necessária a declaração de vontade expressa. Ou seja, se a lei exigir que eu expressamente adote uma posição de aceitação, o meu silêncio vai importar numa recusa. Temos o exemplo, por exemplo, do artigo 299 do nosso Código Civil, que fala da assunção de dívida. Resumindo, a assunção de dívida é quando uma pessoa assume a obrigação de outra. Por motivo A, B ou C, eu assumo a obrigação de um terceiro. O credor precisa aceitar, aí sim aceitar expressamente. O artigo 299 fala o seguinte, é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, a pessoa de quem eu assumi a dívida. Salvo se aquele ao tempo da assunção era insolvente e o credor o ignorava. Isso é um assunto que a gente pode tratar num curso mais aprofundado. Perceba um parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção de dívida. Ou seja, eu posso dar um prazo para que o credor aceite a minha assunção de dívida. E a parte final diz, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Ou seja, via de regra, quem cala consente, mas existem situações pontuais. A exemplo dessa, a exemplo da convenção de arbitragem no Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da arbitragem na relação de trabalho, precisa ter um aceite específico do trabalhador ou do consumidor, considerando que ambos estão em posição de hipossuficiência naquela relação. Precisa ter um consentimento específico e expresso dessas partes para que o negócio jurídico ocorra. Outro ponto importante, boa-fé contratual. Em todo e qualquer negócio jurídico celebrado, precisamos falar de boa-fé. Sempre. Isso está previsto em alguns outros aspectos do nosso Código Civil e em outras leis, mas aqui, na parte de negócio jurídico, temos o artigo 112 e o artigo 113. O artigo 112 fala o seguinte, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração. Isso quer dizer o quê? Nós temos que, em qualquer negócio jurídico, prezar pela boa-fé, seja a boa-fé subjetiva ou a boa-fé objetiva. As duas coisas precisam, numa situação ideal, estar presentes. A boa-fé subjetiva, também chamada por parte da doutrina de boa-fé crença, é o aspecto psicológico, a intenção daquela pessoa que está ali celebrando um negócio jurídico, o caráter psicológico das intenções do agente. Ele não deve estar ali maculado de uma intenção de prejudicar alguém, porque senão estaremos diante de um dos efeitos do negócio jurídico, a ser tratado em nosso curso, dolo, quando eu intencionalmente celebro um contrato na intenção de prejudicar alguém. A boa-fé objetiva, ela é um princípio geral que estabelece um roteiro nos negócios jurídicos. Temos fase de tratativas, temos fase de negociação, por fim, a assinatura e a manifestação da vontade. Ele é um standard de comportamento entre as partes, ou seja,
Eu não preciso ter só a intenção de não enganar. Eu preciso agir nesse sentido, de não enganar a pessoa com a qual eu estou realizando um negócio jurídico. Existem, na nossa doutrina, algumas classificações dos negócios jurídicos, considerando a amplitude, a gama de negócios jurídicos celebrados, né? Como vimos no início do nosso vídeo, desde uma doação de órgãos até um casamento, passando pela criação de uma empresa, esses 3 são negócios jurídicos. Então, ou seja, a doutrina nos ensina várias modalidades de classificação. Para esse nosso primeiro vídeo, a gente trouxe algumas delas. Trouxemos a classificação, por exemplo, de acordo com as partes. Os negócios jurídicos podem ser unilaterais, que são aqueles que se aperfeiçoam com uma única manifestação da vontade, como ocorre no testamento. Somente a pessoa que escreve o testamento, o de cujos, manifesta a sua vontade. As outras pessoas, os herdeiros testamentários, não precisam manifestar a sua vontade para que esse negócio se consubstancie. Na confissão de dívida, na renúncia à herança, promessa de recompensa, tudo isso só há uma manifestação de vontade. Contratos bilaterais são negócios onde há uma reciprocidade de vontades. São 2 vontades que se coadunam com um aperfeiçoamento dessa relação. Essas ambas as manifestações de vontade coincidem sobre o objeto ali daquele negócio jurídico. Ainda em classificação bilateral, ela pode ser simples, onde há uma reciprocidade de vontades, onde uma tem obrigações e a outra tem vantagens. Por exemplo, na doação e na assunção de dívida. Na doação, por exemplo, uma pessoa doa e a outra pessoa recebe. Nós temos uma relação bilateral simples. Existem, contudo, as sinalagmáticas, que é um negócio jurídico onde existem reciprocidades de direitos e vantagens. A exemplo da locação. Uma pessoa aluga um imóvel, a outra reside no imóvel. Percebam aí que existem reciprocidades de direitos e obrigações. Existem, por fim, ainda nessa classificação, os negócios plurilaterais, onde não existem só 2, existem várias pessoas que participam desse negócio, conjugando a sua vontade sobre um mesmo objetivo. Existem, portanto, 2 ou mais declarações de vontades convergentes em uma mesma finalidade. Envolvem, portanto, mais de 2 partes. Exemplo clássico, contrato social. Havendo, naturalmente, mais de 2 sócios, eu tenho ali uma relação plurilateral. A outra classificação diz respeito à onerosidade do negócio jurídico. Ele pode ser oneroso, gratuito ou neutro. Sendo ele oneroso, o negócio jurídico existe o comprometimento patrimonial de todos os indivíduos envolvidos. Exemplo, compra e venda. Na compra e venda existe transferência de patrimônio. Na locação existe transferência de dinheiro e direito à moradia do locatário. No negócio jurídico gratuito, é aquele onde apenas uma das partes ofere vantagem ou um benefício. Nessa modalidade, vai se outorgar uma vantagem sem que haja uma contraprestação, a exemplo da doação pura ou doação simples. Eu só dou aquele bem de maneira voluntária em troca de nada. A doutrina aponta também negócios jurídicos neutros, que é um tipo de negócio jurídico gratuito, todavia regulamentado de uma forma mais incisiva. Por exemplo, ele se constitui de como se entendessem, ou como se o ordenamento jurídico entendesse, ser ele totalmente desprovido de expressão econômica. E essa é a expressão utilizada pela lei. Totalmente desprovido de expressão econômica. Ele não tem qualquer efeito patrimonial. Por exemplo, doação de órgãos. O exemplo aqui que a gente começou o nosso vídeo. A doação de órgãos deve ser naturalmente, necessariamente, obrigatoriamente destituída de qualquer envolvimento patrimonial, como bem fala o artigo 9º da Lei 9434/97, a lei específica que fala de doação de órgãos. Vejamos o que diz o artigo. Artigo 9º. É permitida à pessoa juridicamente capaz
dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau, inclusive, na forma do parágrafo 4º desse artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. Percebam aí que, muito embora você possa doar parte do seu corpo, você possa doar rim, possa doar tecidos, não se insere aí qualquer componente patrimonial, e não se deve considerar isso como transferência de patrimônio, pois partes do corpo jamais podem ser consideradas patrimônio. E muito menos se falar em uma contraprestação financeira, que aí realmente estaríamos diante de um negócio jurídico totalmente ilícito, feito ao arrepio da lei. Temos também a classificação do momento em que esses efeitos surgem. Ele pode ser intervivos ou causa-mortes. O negócio jurídico realizado intervivos, como bem sugere o nome, condiciona os efeitos do negócio jurídico àquelas duas pessoas que estão vivas. Os efeitos são produzidos desde logo. Após a assinatura do contrato, após a manifestação da vontade, o negócio jurídico tem os seus efeitos plenamente atingidos. Aí temos compra e venda, casamento, criação de sociedade, doação, locação, procuração, tudo isso são celebrados entre duas pessoas que estão vivas. Esses efeitos surgem desde logo. O causa-mortes ou mortes-causa é o negócio jurídico onde os efeitos ocorrem somente depois da morte do agente. Exemplo clichê, testamento. Os efeitos do testamento somente aparecerão quando da morte da pessoa que fez, quando da morte daquele que celebra ou que faz aquela disposição de última vontade. Temos também a classificação quanto à solenidade dos atos jurídicos. Isso é muito importante, pois devemos considerar que alguns atos jurídicos exigem uma solenidade para que ele aconteça. Temos então a classificação entre solenes e não solenes. O negócio jurídico solene é aquele formal. A lei exige uma formalidade sem a qual esse negócio jurídico não pode existir. A forma, então, passa a ser um elemento de validade do negócio, né? Ele faz parte da substância do negócio jurídico. Sem essa formalidade, o negócio jurídico simplesmente não existe. Por exemplo, alienação de imóvel. Somente se pode fazer a alienação do imóvel através de escritura pública. Ou seja, aquele contrato de gaveta e uma procuração que normalmente se faz não transmite por si só a propriedade imóvel. A propriedade imóvel se transmite, como bem ensina a lei, através da escritura pública e o respectivo registro na matrícula do imóvel. Ou seja, temos aí uma solenidade. Outro negócio solene seria o casamento. O casamento exige uma série de formalidades que envolve publicação em edital, envolve publicação do nome dos noivos, intenção de se casar, às vezes participação do Ministério Público. Tudo isso são solenidades que integram a substância do negócio jurídico. Existem, numa outra senda, os negócios jurídicos não solenes. São aqueles negócios que não são formais, as partes têm total liberdade para celebrar. Eles podem ser celebrados de qualquer forma, inclusive verbalmente, né? Temos o contrato de locação, comodato, compra e venda, tudo isso pode ser celebrado de qualquer forma. A segurança jurídica, naturalmente, de um contrato celebrado verbal não é a mesma de um contrato celebrado no papel, de um contrato que se tem ali um instrumento físico. Todavia, a validade do contrato verbal ocorre. E nós fazemos contratos verbais toda a vida, por exemplo, que vamos fazer as compras do mês para a nossa casa. Ao irmos para o supermercado, fazemos as compras ali do mês ou da semana, passamos as compras no caixa e pagamos. Aquilo nada mais é do que um contrato verbal celebrado entre você e aquela pessoa jurídica que é o supermercado. Como a gente falou, existem várias outras classificações. Temos a análise do negócio jurídico feita sobre vários aspectos, sobre várias óticas, que nós vamos aprofundar nos nossos cursos, sempre buscando, claro, imprimir um viés dessa análise voltado ao empreendedor. No mais, fiquem vocês com os meus cumprimentos e até a próxima.